Olá pessoal, tudo bem? A gente já falou aqui em alguns blocos, em alguns momentos, que uma das características do sistema processual brasileiro hoje em dia é o de respeito aos precedentes judiciais. O sistema todo está sendo organizado para que os precedentes sejam observados, para que eles sejam bem comunicados, bem divulgados, para que eles sejam bem formados e para que sejam revistos quando necessário, evidentemente. O sistema de precedentes ele é necessariamente um sistema móvel, flexível, permite o tempo todo esse tipo de revisão. O que acontece é que esse sistema de precedentes ele traz mudanças evidentes, óbvias, claras, como muitas das quais nós vimos aqui, mas às vezes ele traz também mudanças mais silenciosas, mudanças não tão claras, mudanças não tão perceptíveis, que somente uma nova compreensão do que era, do que foi, se você voltar os olhos para o passado e compreender o que foi, para adaptar ao novo, sem isso, você não vai conseguir compreender o sistema de precedentes. Isso me preocupa muito e por isso eu resolvi escolher esse tema para esse bloco, que é o seguinte: qual o impacto do sistema de precedentes no regramento da ordem do processo nos tribunais? Qual o impacto do sistema dos precedentes no regramento da ordem do processo nos tribunais? Levando em consideração que a ordem do processo nos tribunais é o conjunto das regras, que disciplinam como os processos devem tramitar nos tribunais, que são, como vocês sabem, órgãos colegiados. Como órgãos colegiados que são, a tramitação de um processo nos tribunais tem as suas peculiaridades. É muito diferente de um processo tramitar perante um juiz só, que vai colher as provas ele mesmo e julgar, de um processo que tramita num tribunal, cujo órgão julgador é plural e, portanto, vai ter que se disciplinar a relação dessa pluralidade com o processo que é um só. O que acontece? Houve toda uma mudança no sistema de precedentes, mas a parte de ordem do processo nos tribunais sofreu poucas mudanças e muitas delas não necessariamente relacionadas a um sistema de precedentes. E notem, um sistema de precedentes é um sistema em que os precedentes são precedentes de tribunais. Os precedentes são precedentes de tribunais. Eu só falo de precedente obrigatório aqui no Brasil se o precedente decorreu de um tribunal. Só tribunais produzem precedentes obrigatórios. Ora, se só tribunais produzem precedentes obrigatórios e se agora o sistema de precedentes, evidentemente, o modo, a maneira como os tribunais decidem terá de se adaptar ao sistema de precedentes, necessariamente. Pequenas coisas revelam isso, e eu quero mostrar isso para vocês. A começar pelo artigo 941 do Código. 941 do Código. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Observem bem, meus caros. O voto vencido, vamos marcar aqui voto vencido, será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento. Vejam, meus amigos, esse dispositivo, o parágrafo 3º do artigo 941,
ele é integralmente novo. O Código passado não tinha nada nesse sentido. O voto vencido tem de ser declarado e se incorpora ao acórdão, mesmo para fins de pré-questionamento. Na verdade, o sistema passado era o oposto disso. Por quê? Porque no sistema passado, acórdão era considerado o ato judicial em que se consagrava o entendimento prevalecente no tribunal. Acórdão era a documentação do pensamento da tese vencedora no tribunal. Tanto que o nome acórdão vem disso. Acórdão aqueles que acordam nesse sentido. Era o conjunto do pensamento vencedor. O voto vencido não compunha um acórdão. O voto vencido não compunha um acórdão. O voto vencido, exatamente porque era vencido, não podia ser acórdão, porque então acórdão era visto apenas como o conjunto da orientação vencedora. Então o voto vencido ficava à parte. E muitas vezes nem declarado era. Bastava constar, tal votou contra, ponto. Mas não havia a declaração do voto. Pois bem, exatamente porque, para o Código passado, o acórdão era composto apenas do pensamento vencedor, sendo o voto vencido estranho ao acórdão, completamente estranho ao acórdão, vem o STJ e edita a súmula 230, a súmula 320, edita a súmula 320, que dizia o seguinte. Vejam o que dizia a súmula 320 do STJ. Joga na tela em cima, não. Acho que tá... Ó. Vejam. Olha o que diz a súmula 320 do STJ. A questão federal, somente ventilada no voto vencido, não atende ao requisito do pré-questionamento. Então, o STJ tem que dizer o seguinte: como o voto vencido não compõe um acórdão, aquilo que estiver no voto vencido não está no acórdão e, portanto, não há pré-questionamento. Porque o pré-questionamento, diz o STJ, é a exigência de a questão ter sido enfrentada no acórdão. Se o voto vencido não compõe um acórdão e a questão federal está apenas no voto vencido, não há pré-questionamento, porque o pré-questionamento tem que ser o enfrentamento pelo acórdão da questão federal que você quer levar ao STJ. Então, a súmula 320 do STJ, ela ia na linha do Código passado. Acórdão era o conjunto do pensamento vencedor, voto vencido nem precisava ser declarado e não compunha um acórdão. Aí vem o Código Novo e diz rigorosamente o contrário. O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão. Ou seja, o conceito de acórdão agora é o conjunto do pensamento do colegiado sobre o assunto, com a tese vencedora e as teses vencidas. O acórdão deve espelhar o que o tribunal entendeu sobre o tema, dizendo qual é o posicionamento majoritário e dizendo qual é o posicionamento vencido. Portanto, o conceito de acórdão muda. O conceito de acórdão muda. E ao mudar o conceito de acórdão, necessariamente teve que revogar a súmula 320 do STJ. A súmula 320 do STJ tem de ser revogada, pois ela foi revogada pela lei. E o STJ tem que cancelar. Porque, vejam, agora está dito que o voto vencido compõe um acórdão para todos os fins, inclusive o de pré-questionamento.
Então muda-se o conceito do acórdão e revoga-se a súmula 320 do STJ. E aí você me pergunta, mas Fred, o que isso tem a ver com o sistema de precedentes? Por que você pegou essa mudança, que é uma mudança técnica, e tem a ver com o sistema de precedentes? Ora, meus caros, é que o código claramente aqui prestigia o voto vencido. Dá ao voto vencido um papel que ele não tinha no código passado. O voto vencido, meus amigos, ele cumpre um importantíssimo papel num sistema de precedentes judiciais. Importantíssimo papel. O sistema de precedentes precisa de votos vencidos com esse porte. Por quê? Pense em mim. Acompanhe meu raciocínio. Primeiro que o voto vencido traz uma ratio decidendi que foi vencida. Ou seja, traz uma possível ratio decidendi, para aquele caso, uma possível ratio decidendi, que acabou não prevalecendo. Ao fazer isso, necessariamente, o voto vencido dialoga com a ratio decidendi vencedora. O voto vencido traz um conjunto de argumentos, uma argumentação jurídica distinta da argumentação jurídica vencedora. E isso é bom, porque enriquece o debate e faz com que se possa ou confiar ainda mais na ratio decidendi, quando se nota que a argumentação do voto vencido é pífia, ou se faz duvidar um pouco da ratio que prevaleceu, porque a argumentação vencida acaba sendo tão forte que faz com que o posicionamento vencedor fique um pouco frágil. E as pessoas passem a acreditar, por exemplo, numa provável mudança de entendimento do tribunal. É o que está acontecendo em relação à prisão decorrente da sentença penal condenatória com 2 instâncias. Se a prisão pode acontecer ou não pode acontecer. O STF disse isso por 7-4. Com a mudança do tribunal e com uma argumentação muito boa dos 4 vencidos, especula-se que pode haver uma mudança no Supremo. E essa mudança pode ir acontecendo o tempo todo. Muda por quê? Porque a argumentação dos votos vencidos é uma argumentação muito forte. Então, o voto vencido cumpre o papel de dialogar com a ratio decidendi vencedora, e, portanto, trazer uma argumentação jurídica contrária que, ou, pela sua absurdez, reforça ainda mais a qualidade da ratio vencedora, ou enfraquece a ratio vencedora, deixando a questão ainda em debate, seja na doutrina, seja na jurisprudência, portanto, diminuindo a confiança que se pode ter na ratio vencedora. Além disso, ao colocar o voto vencido dentro do acórdão, isso facilita a interpretação do posicionamento vencedor. Para você compreender bem qual é o posicionamento vencedor, saber o que é o vencido ajuda, porque você interpreta por contraste. Ou seja, esse é o entendimento vencedor e aquele é o vencido. Ora, se esse aqui é o vencido, eu interpreto o vencedor com um contraste dele. Ou seja, o contraste ajuda a iluminar. Então, o voto vencido, ele cumpre um importante papel na ajuda, da interpretação da ratio decidendi vencedora. Então, ele dialoga com a ratio decidendi vencedora, ele fortalece ou enfraquece a ratio, ele ajuda a interpretar a ratio. E, por se incorporar ao acórdão, o voto vencedor, ele faz com que a fundamentação do acórdão fique mais robusta e fique completa. O acórdão passa a ter uma fundamentação completa. Completa porque ele trará necessariamente
todo o pensamento vencedor, mas incorpora o pensamento vencido apresentando um painel que demonstra a pluralidade, a complexidade do tema. E o fato de o acórdão vir agora também com o pensamento vencido ajuda a cumprir a exigência do parágrafo 2º do 984 do Código. Joga na tela aí, Simonal. O parágrafo 2º do 984, ele cuida do IRDR, que é um acórdão que cria um precedente obrigatório. O acórdão do IRDR, diz o parágrafo 2º, abrangerá a análise de todos os fundamentos suscitados concernentes à tese jurídica discutida, sejam favoráveis ou contrários. Olha o que o sistema quer. O sistema quer que o acórdão ele aborde o tema em sua complexidade. Não os argumentos contrários, os argumentos favoráveis. Ora, a existência, a necessidade de o voto vencido se incorporar ao texto do acórdão ajuda na qualidade da fundamentação do acórdão, fazendo cumprir a exigência que está no parágrafo 2º do artigo 984. Então, vejam como uma pequena e aparentemente inofensiva mudança, que é a do parágrafo 3º do 941, ela tem um impacto. Eu não tenho dúvida que agora vocês passarão a ver nos livros de processo o voto vencido como um item do livro. Ninguém cuidava do voto vencido, só se preocupava com a posição vencedora. O voto vencido não, passa a ser um elemento importante no nosso sistema. Pois bem. Só que agora, além disso que eu acabei de dizer, é preciso compreender o que significa ser voto vencido. O que significa ser voto vencido, que é uma outra coisa. O conceito de voto vencido mudou. O conceito de voto vencido mudou. Por quê? Porque vejam bem, o que sempre se entendeu como voto vencido? Voto vencido é aquele que diverge na conclusão. Ou seja, o voto vencido, ele é divergente da conclusão vencedora. Então, dois condenam e o terceiro absolve. Aqui é um voto vencido clássico, porque ele é um voto vencido na medida em que ele diverge da conclusão vencedora. Esse é um conceito clássico de voto vencido e está certo. Evidentemente, isso aqui é um exemplo de voto vencido. Evidentemente é. O problema é que há um outro tipo de voto vencido. Há um outro tipo de voto vencido, que é o voto vencido em que o sujeito o sujeito concorda na conclusão, mas diverge na ratio decidendi. Diverge na ratio decidendi. Por exemplo, ele diz assim, reconheço que a relação homoafetiva é relação de família. Todos concordam que a relação homoafetiva é relação de família. Todos concordam. Só que prevalece o entendimento que é uma relação de família, casamento. E um disse, não, para mim é união estável. Para mim é união estável. Então você tem uma convergência na conclusão, mas uma divergência no fundamento determinante. Isso pode acontecer. Só que esse conceito de voto vencido não existia antes. Ninguém pensava nisso.
Ninguém pensava nisso. Ninguém pensava no voto vencido como aquele que concorda na conclusão e diverge no fundamento determinante. Mas agora é preciso pensar nisso. É preciso pensar que a divergência pode se ater ao fundamento determinante, que é a tese jurídica, que é a ratio decidendi, que é o precedente. O precedente é o fundamento determinante, meus caros. O precedente é a ratio decidendi, a gente já viu isso. E pode acontecer de todos concordarem com a conclusão, unanimidade, e divergirem apenas na fundamentação, apenas na ratio decidendi. Então, esse novo conceito de voto vencido, que pode ser aquele que concorda na conclusão e diverge do fundamento determinante, ele gera duas consequências práticas importantíssimas. Importantíssimas. A primeira consequência prática é a seguinte: se voto vencido também é assim, é preciso, na hora de colher os votos no tribunal, separar a votação em votação do fundamento determinante e votação da conclusão. É preciso deixar claro quantos concordam com a conclusão e quantos concordam com o fundamento determinante. A votação não pode ser apenas da conclusão, como sempre se fez. Não pode ser como sempre se fez. É preciso definir, olha, quantos aqui entendem que pela procedência? Todo mundo, tá bom. Agora vamos definir qual é o fundamento determinante que prevalece. Por que isso? Porque esse fundamento determinante é que vai ser o precedente. A conclusão não vai ser o precedente vai ser o fundamento determinante. E num sistema de precedentes é preciso saber qual é o pensamento majoritário do tribunal sobre a questão. Que pode ser unânime em relação à conclusão, mas divergente em relação ao fundamento determinante. Então, qual é a primeira consequência? Mudar o modo de colheita de votos. Agora é preciso colher votos também em relação ao fundamento determinante. E a segunda mudança, essa é mais sofisticada, porque interfere o 941 do Código Caput. Veja o que diz o 941 Caput. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão, o relator, ou, se vencido este, o autor do primeiro voto divergente. Ora, o relator pode ser vencido. Se o relator for vencido, ele não vai ser o redator do acórdão. O problema é saber o que é voto vencido. E aí entra o que eu estou dizendo. O relator pode ser vencido, se a conclusão dele não prevalecer, que é um vencido clássico, e aí quem puxou a primeira conclusão vencedora passa a redigir o acórdão. Mas o relator pode ser vencido se, mesmo todos concordando com a sua conclusão, o fundamento determinante que ele propôs não foi o vencido. E aí, nesse caso, ele também é vencido. Ele foi vencido no fundamento determinante. E aí quem é que vai redigir o acórdão? Vai redigir o acórdão aquele que puxou o fundamento determinante que acabou prevalecendo. Todos concordaram na conclusão, 3-0 na conclusão, mas o fundamento determinante foi puxado por um segundo julgador e não pelo relator. Esse segundo julgador passa a ser o redator do acórdão. Nunca tinha sido assim. Só que num sistema de precedentes, o conceito de voto vencido muda. E ao mudar o conceito de voto vencido, você muda o 941. Porque o relator pode ser vencido agora em duas circunstâncias. Vencido na conclusão e vencido no fundamento determinante. Eu, particularmente, estou defendendo essa ideia desde que o código saiu. Eu me lembro que em 2015, fui defender isso num evento de processualistas e as pessoas não concordaram. Ficaram assustadas com essa minha ideia. Pois bem, para minha felicidade, de lá para cá, isso já virou uma prática. O STJ já encampou essa ideia totalmente. Agora está muito claro, chega no STJ, deu 5-0, mas o fundamento determinante é diferente daquele apresentado pelo relator. Quem puxou o fundamento determinante passa a ser o redator para o acórdão. Portanto, o 941, ele tem de ser reinterpretado
à luz do sistema de precedentes que o Código implanta e da necessária mudança do conceito de voto vencido. Necessária mudança do conceito de voto vencido, que passa a cumprir um papel indispensável no sistema de precedentes. Então era isso que eu queria falar com vocês, meus caros, sobre o artigo sobre a mudança do sistema de precedentes e a ordem do processo nos tribunais. Mudança do conceito de acórdão, mudança no conceito de voto vencido, mudança no modo como se colhem os votos, mudança na definição de quem vai redigir o acórdão. Tudo isso aqui no 941, esse artigo importantíssimo dentro de um sistema de precedentes judiciais. Peço que vocês leiam essa parte no volume 3 do meu curso, primeiro capítulo. O volume 3 é o de capa verde, que eu escrevi com o Leonardo Cunha. Primeiro capítulo tem longas considerações sobre isso, e é exatamente aí que está a ideia. Há também um livro de Marinoni, um livro Marinoni pequeno, publicado pela RT, chamado Julgamento pelos Tribunais. Julgamento pelos Tribunais. Um livro fininho, ótimo, um dos melhores livros de Marinoni. Julgamento pelos Tribunais, publicado pela RT, que vale também a pena ser consultado. Era isso, meus caros. A gente se vê. Abraço forte.